Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Ministro por Acaso. Hoje vamos dar continuidade à resposta da pergunta que foi feita no episódio anterior. Se existe uma solução para a problemática das drogas. Vamos aprofundar sobre o tema. Mas antes, é extremamente importante, mais do que isso, é fundamental que tenhamos em mente 5 questões prévias, preliminares, e sem elas não podemos evoluir sobre o tema. A primeira delas é o meu ponto de vista pessoal e profissional. Eu sou absolutamente contra, isso tem que ficar muito claro, sou absolutamente contra o uso indiscriminado de qualquer tipo de droga. O que eu tenho proposto, e tenho para propor, é uma política talvez a mais repressiva do que foi proposto até agora. Só que utilizando de racionalidade, de inteligência, de coparticipação, mas não é aquela inteligência da inteligência artificial, a inteligência tecnológica, não. É inteligência estratégica. Precisamos compreender isso. Compactuo plenamente, e aqui eu peço permissão a você para poder ler um trecho de uma obra do grande professor, do médico, psiquiatra, psicanalista, Dr. Ronaldo Laranjeira, na sua obra A Legalização de Drogas Ilícitas no Brasil, em busca da racionalidade perdida. Vejam, é exatamente isso. Olha o que diz o professor, que é PhD pela Uniad, é um profissional maravilhoso. Veja, olha o que diz o professor. A melhor atitude social seria uma tolerância contrariada com as drogas, sem o fervor ideológico, mas com um pragmatismo afiado e persistente. Percebam a fala do professor, como o professor aborda isso. É isso que nós estamos perdendo, essa racionalidade. E vejam, essa questão deve haver questionamentos, deve haver debates, opiniões em contrário. Mas essas opiniões, esses questionamentos, eles têm que vir na mesma linha. Eles têm que vir em sentido de encontro ao que está sendo colocado, mas sem esse fervor ideológico. Nós não podemos mais perder tempo em voltar e dizer, mas é possível isso, não é possível aquilo. E nós precisamos ter como o professor nos ensina, com esse pragmatismo afiado, persistente, buscar essa racionalidade perdida. É isso que precisamos ter em mente. E também precisamos compreender que, junto com esses questionamentos, virão questionamentos com interesses, de traficantes de terno e gravata, pessoas que não vão procurar tumultuar, causar mais confusão, mais contradições. Não estão preocupados em querer resolver o problema, não estão preocupados em trazer uma alternativa, uma solução. Pelo contrário, para eles, quanto mais confusão, quanto pior estiver, melhor. Porque eles estão lucrando, eles estão obtendo uma vantagem ilícita em prejuízo da saúde alheia. Esse é o quadro. Então isso precisa ficar muito bem entendido, como uma das primeiras preliminares fundamentais que precisamos ter em mente. A segunda preliminar fundamental é a questão do jogo, do uso de palavras aqui nessa questão envolvendo as drogas. O uso de palavras aqui, é inegável, estamos tratando de uma questão social sensível. Se eu utilizar qualquer palavra fora de contexto ou mal interpretado, com outros sentidos, isso pode ser catastrófico. Então veja, é o que acontece, por exemplo, quando a mídia ou você vai até
o bar da esquina da sua casa, você se depara com os termos descriminalizar, desencarcerar, legalizar, né? Você despenalizar. Então, as pessoas elas acabam usando palavras, usando termos que não correspondem exatamente com aquilo que deve ser proposto, deve ser buscado, né? As pessoas precisam entender, buscar o entendimento do que realmente cada palavra, onde ela é usada, qual é o propósito daquilo, o contexto. Isso é muito importante aqui, né? Não podemos esquecer disso. A terceira preliminar, também fundamental, e que a gente se depara com inúmeros problemas durante as diversas discussões sobre esse assunto, é a questão de ampliar demais o âmbito quando a gente fala de drogas. É o contrário, a gente precisa restringir, a gente precisa trazer o foco, a diretriz. Se eu começar a falar de álcool, se eu começar a falar de cigarro, se eu começar a falar de café, de açúcar, olha, observe, eu estou ampliando o meu âmbito, a minha análise, ela está muito extensa. E isso tira o foco, tira a diretriz. Então veja, mas o cigarro, o álcool não são drogas? O álcool, segundo especialistas na área da saúde, o álcool talvez seja a pior de todas as drogas. Até mais que heroína, até mais que a cocaína, o crack, pode ser até pior, segundo especialistas. Mas aqui, para o nosso estudo, para o que está sendo colocado aqui, é importante que vocês observem isso. Né? Vamos discutir, mas vamos restringir. Vamos focar na questão das drogas que são consideradas ilícitas pelos ordenamentos jurídicos. Aqui esse é o ponto. Né? O cigarro, o álcool, eles têm a sua nocividade muito mais no uso contínuo, iterado dessas substâncias. Então, isso acaba... tem ordenamentos que aceitam, são legalizados, e isso leva para um outro campo, o campo do contrabando, do descaminho, enfim, são outros delitos, isso acaba ampliando demais. Então, é preciso que você fique atento a isso. Vamos restringir o âmbito de análise. É muito importante. A quarta preliminar fundamental aqui, também que gera muito problema, é o segundo grande equívoco que se observa em vários debates e que é muito importante a gente poder fazer essa análise, que é a questão da ingerência, da interferência de diversos profissionais em assuntos que não são da sua área, não são da sua especialidade. Veja, tudo bem, estamos lidando com um tema complexo. É um tema multidisciplinar, ninguém duvida disso. Ninguém duvida, isso já é pacífico. Mas justamente por ser multidisciplinar, né, por existir essa linha tênue, né, que há essa invasão, né, acaba invadindo, um profissional acaba invadindo a esfera de atuação do campo que ele estudou para poder falar daquele assunto. Então veja, isso causa um transtorno, né? Causa informações desencontradas, falta de consistência naquilo que está sendo colocado. Né? E aí acaba se ampliando novamente e se perde os argumentos e nós não conseguimos evoluir nesse ponto. Né? Então isso é muito importante também que vocês entendam. Né? E a quinta e última preliminar, essa daqui, ela talvez poderia ser até a primeira. Né? Mas eu deixei aqui como quinta preliminar porque a gente vai precisar se aprofundar um pouco, né? Ultrapassar um pouquinho dessa linha tênue, né? Que é tolerável, porque o tema ele é complexo, como eu disse, a gente não pode ultrapassar essa linha, mas é tolerável que se ultrapasse uma linha, apenas uma parte, um pouco dessa linha, acaba sendo tolerável pela complexidade da questão. Né? Mas não podemos invadir completamente. Né? Essa é a questão da preliminar anterior, não podemos invadir completamente. Temos que
aceitar o mínimo de invasão que seja possível, né? Dada a sua complexidade, a sua multidisciplinaridade. Então, veja, a quinta preliminar, ela depende muito de você, né? Porque, veja, você já tem conceitos. Quando a gente fala de drogas, você já tem os seus conceitos, os seus preconceitos, né? Você já traz aquela sua convicção, você entende ou acha que entende já tudo sobre o assunto. Muita gente prefere nem tocar no assunto. É um assunto que causa um certo... não traz traz uma sensação de que, opa, isso não acontece na minha família, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber, eu sou absolutamente, eu segue o que a mídia muitas vezes traz, que é o lado mais fácil da coisa, vamos reprimir tudo, vamos encarcerar todo mundo, vamos colocar dentro de um camburão, vamos algemar, né? Então, esse é o lado mais fácil de se... São medidas muito mais visíveis, muito mais fáceis de ser adotadas. Então, você que está aí, você já tem as suas convicções, seus preconceitos, né? Agora eu te pergunto, como que eu vou trazer algo novo? Como que eu vou fazer você entender algo novo se você já tem aquilo sedimentado, né? Já existe o velho na sua cabeça. Você já tem o seu entendimento, né? Como você vai recepcionar o novo se não há espaço para ele ser recepcionado, né? Então, e isso acaba sendo bíblico, né? Não sou eu que estou dizendo, isso está no livro mais antigo da humanidade, né? Que é a Bíblia, né? Mais de 2000 anos depois de Cristo, né? Como é dito em Mateus, né? Eu vou ler para você aqui um trecho do que consta em Mateus, capítulo 9, versículo 17. Mateus diz o seguinte: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então vejam, não, a questão aqui é muita coisa é visto, a gente vê na mídia, vê nas reportagens, as diversas operações que envolvem as nossas autoridades, nossos policiais, as operações de fronteira, a quantidade que é recuperada, que é apreendida de droga. Nós temos inúmeras situações que aparecem todo dia, estão no nosso dia a dia, né? Mas que são medidas que eu chamo de enxuga-gelo, né? Você apreende 1 tonelada, mas junto com aquela uma tonelada, mais 9 já passaram, né? Você faz um trabalho numa fronteira gigantesca como a do Brasil, e numa ponta você tem uma entrada por um rio, ou é feito por aeronaves, enfim, acaba se perdendo ali, e você não tem esse controle, né? A autoridade ela fica não mede esforço para tentar reprimir isso acaba sendo um enxuga-gelo e volta na mesma situação, e sempre temos o que a população acredita que é o certo, que é o que acredita que quer ver, né? Que é essa não, está sendo adotadas medidas, ou apreendemos 1 tonelada de drogas, né? Tá, mas e o restante, né? O problema está sendo resolvido? Até agora foi resolvido, né? Se tivesse sido resolvido, não estaríamos aqui. Essa é a questão. Então, vamos ficar mais receptivos. Essa é a questão, né? Não é simplesmente ignorar tudo que conhecemos sobre essa questão, mas estar mais apto a receber o novo, receber essa possibilidade de uma solução alternativa. Se a gente não tiver aberto a isso, não tem como prosseguir, né? Então vejam, aqui eu gostaria de abrir um parênteses.
depois dessas 5 preliminares, para falar um pouco sobre Deus, sobre fé. Vou deixar claro aqui, não sou teólogo, não sou papa, não sou padre, não tenho essa pretensão. Veja, a questão aqui é apenas abrir um parênteses para trazer alguns conceitos que podem, inclusive, servir de base, de fundamento para outras questões tão ou mais complexas como essa. Veja, eu vou precisar que você faça um exercício mental comigo aqui agora. Eu tenho uma moeda aqui comigo e eu gostaria que você observasse bem essa moeda. Essa moeda, ela tem 2 faces, né? E elas coexistem. Não existe, a moeda não existiria apenas com uma face. Ela só existe e ela é única porque ela tem as 2 faces coexistindo. É esse exercício mental que eu gostaria que você fizesse. Agora, quando a gente fala desse mundo espiritual, do mundo celestial, com o nosso mundo é a mesma coisa. Nosso mundo é a mesma coisa. De um lado nós temos as nossas coisas terrenas e do outro lado nós temos o nosso mundo espiritual. As coisas celestiais. E esse mundo com o nosso, nós vivemos em constante conectividade. Pela fé, né, em um grau maior ou menor, e aí vai variando conforme a sua fé, a sua espiritualidade, esse grau, mas em constante conectividade. E formamos algo único. Isso aqui é algo único. Não existe só a metade de cá ou a de lá. É único, é maior. Então, é isso que acontece. Vamos fechar esse parêntese e vamos para os 2 pilares que são fundamentais para que possamos trazer essa resposta, se há essa solução, construir essa política, né? Que é os 2 pilares que também vão servir para outras questões, né? Que são os pilares do livre-arbítrio e da morte do ser que vive. O livre-arbítrio, ele, se formos analisar todas as religiões, for fazer o que converge em todas as religiões, ele é considerado como uma dádiva divina. Não há nenhum governo, não há nenhum local, nada, nenhum tempo que pode tirar isso do ser humano, né? Eu já vi até pessoas dizerem que não existe livre-arbítrio, né? E confundem com outros assuntos fisiológicos, e enfim, né? Isso é uma dádiva que Deus nos deu. Nós temos esse direito de escolha, né? Isso está em todas as religiões. Nos dizeres, né, do filósofo inglês John Stuart Mill, né, que chegou a ser membro do parlamento britânico no século XIX, ele já dizia, né, o indivíduo sobre si e sobre o próprio corpo, ele é soberano. Ele dizia isso no século XIX, né? E com a morte funciona da mesma maneira. É o inevitável. Ela não é uma oposição à vida. Ela não é uma oposição à vida. Ela é um componente da vida, né? Freud mesmo dizia, né, que o objetivo de toda a vida é a morte. E muitas vezes a gente acaba temendo ela, né, com esse componente, a gente acaba temendo por realmente desconhecer, para levar para algo desconhecido, né, respeitando todos aqueles que já viveram uma situação de quase morte, ou enfim, mas ele leva para um desconhecido. Então isso causa essa repulsa, eu não quero nem falar sobre isso, eu não imagino haver uma morte na minha família, de um ente querido, de um parente, eu não quero nem pensar nisso. Mas ela está aí, acontece. Nós estamos sujeitos a ela. Ela é esse componente da vida. Então veja, partindo de toda essa construção, e que vai servir para muitas outras questões, né?
Vamos até fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que amanhã o governo resolve criar uma norma dizendo que é proibido a pessoa morrer, a pessoa vir a falecer. O governo edita aquela norma e fala agora ninguém pode mais vir a óbito. Como que seria essa situação? É impossível. Não tem como. Como o jurisdicionado, o cidadão, como ele vai... É impossível. Né? Isso no governo, no território nacional ou no exterior, né? No exterior talvez seja mais difícil, né? Por questões de direito internacional, público talvez não poderia mesmo, né? Não teria essa soberania toda. Mas tem sobre o indivíduo? Os governos, as autoridades têm essa soberania sobre o indivíduo? Óbvio que não. Né? Então, vejam, concluindo tudo isso, né, é muito importante que tenhamos em mente isso. Essas 5 questões preliminares são fundamentais. Os 2 pilares que devem sustentar a criação, e qualquer que seja uma nova política que seja criada, precisa se basear nesses pilares, precisa ser construída em cima desses pilares. Né? Então, é daí que a gente tem que partir. Né? Nos próximos episódios, nós vamos falar da questão da fragmentação das políticas que existem no mundo. Vamos falar de como que devemos realmente enxergar essa relação usuário e traficante, o uso e tráfico de drogas. Né? Qual ciência que nos auxiliaria em chegar nesse resultado, numa política mais efetiva, numa política mais com conceitos muito mais bem definidos, e qual realmente seria o papel da vítima, do usuário, da família, da sociedade, enfim. Nos próximos episódios, no próximo episódio, nós vamos abordar essa questão, mas continue aqui no podcast, comente, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, dê o seu like. Vamos continuar construindo essa política de combate às drogas.